Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Jardal Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de segundo ano do ensino médio. Ok, pessoal? Então, nós vamos hoje resolver a lista 8 de 2021 da turma de segundo ano do ensino médio, tá? Pessoal, essa lista fala sobre análise combinatória, que nós temos, né, a explicação, exercício resolvido, tal. E logo depois nós temos a atividade proposta. Então vamos lá resolver essa atividade proposta, pessoal. Na primeira questão nós temos o seguinte, né? Já está até resolvido aqui, mas vou só explicar para vocês. Nadar, pedalar e correr são desafios de uma modalidade de triatlo de longas distâncias. Dos muitos inscritos para uma competição, apenas 3 podem subir ao pódio. Aí nós temos o seguinte, pessoal. Letra A. Sabendo que A, B e C são as 3 primeiras atletas a concluir a prova. Construa um diagrama de árvore e represente todas as possibilidades de pódio com essas atletas. Aqui nós temos, pessoal, ó, aqui no primeiro lugar pode ser ocupado pelo A, B ou C, certo? Se o A ocupar o primeiro lugar, então para o segundo vai sobrar B ou C. E se o B ocupar o segundo, vai sobrar o C para o terceiro. Tá? Então pode ser A, B, C, é um tipo de pódio, ou A, C, B. Tá? Se o primeiro lugar for ocupado pelo B, então nós vamos ter outro tipo de pódio. Se o primeiro for o B, então vai sobrar o que, pessoal? O A e o C para disputar o segundo. E se o A for o segundo, sobra o C para o terceiro. Se o C for o segundo, sobra o A para o terceiro. Então vai ficar o que? BAC ou BCA. Então é outro tipo de pódio, mais 2 tipos de pódio. Se o primeiro for o C, então para o segundo vai sobrar o B ou o A, tá? E se o B for o segundo, sobra o A para o terceiro. E se o A for o segundo, sobra o B para o terceiro. Então nós temos essas possibilidades. C, B e A, tá? E C, A e B. Então, pessoal, aqui nós podemos ver que nós temos 6 possibilidades de pódio. Então, para o primeiro lugar estão disputando 3 pessoas, tá? O A, o B e o C. Então, ocupou o primeiro lugar, sobrou 2 pessoas para ocupar o terceiro, tá? Para disputar o segundo lugar, quer dizer, sobrou 2. E para o terceiro vai sobrar uma pessoa. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, existem 6 possibilidades. Tá bom? Foi o que ele perguntou na letra B. Na questão 2, nós temos o seguinte, pessoal. Com 4 saias, 4 blusas e 4 casacos, Paula afirma que leva em sua bagagem roupa suficiente para se arrumar de 10 maneiras distintas, no máximo, utilizando em cada vez uma saia, uma blusa e um casaco. Paula está correta? Aí a gente vai ver, pessoal, quando a gente vai ver, ela tem 4 possibilidades de saias, 4 possibilidades de blusas e 2 possibilidades de casaco. Quando a gente multiplica, ó, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32 maneiras distintas. Então ela está correta? Não, ela não está correta, pois Paula pode se arrumar de 32 maneiras distintas, tá bom? Na questão 3, nós temos o seguinte: a empada é um alimento que pode ser recheado, por exemplo, com espinafre e ricota, frango, berinjela, queijo de Minas e tomate seco. E pode ser com diversos tipos de massas, como a tradicional massa podre, massa folhada e integral. Construa um quadro e represente as possibilidades de produzir uma empada com uma massa e um recheio usando as opções dadas no texto. Então, pessoal, as massas podem ser massa podre, folhada ou integral. E o recheio pode ser espinafre ou ricota, frango, berinjela, queijo de Minas e tomate seco, tá bom? Então, todos eles só repetimos aqui. Aí, pessoal, é o seguinte. De acordo com o item A, quantos tipos diferentes de empada podem ser produzidos? Então, vamos lá. Quantas empadas podem ser produzidas? Podem ser produzidas o seguinte, pessoal.
Nós temos, letra B, né, 3 possibilidades de massa. Então fica 3 vezes. Aqui nós temos 4 possibilidades de recheio, né? Então vai ficar o que? 3 vezes 4, que dá 12 possibilidades. Tá ok, pessoal? Então tem 12 possibilidades de empadas diferentes, tá? Vamos para a questão 4. Na questão 4 nós temos o seguinte: em uma cantina o cliente pode escolher o sabor do suco e se ele será batido com água ou leite. Observe as opções de sabores oferecidas. Aí nós temos o seguinte, pessoal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais 6, 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Então tem 24 opções de sabores. E cada sabor desse pode ser batido com água ou com leite. Então nós temos aqui 2 vezes 24, tá bom? 24 opções de sabores e pode ser batido com água ou com leite. Então 2 vezes 24, que dá 48. Portanto, a cantina oferece 48 possibilidades de suco, né? Quantas possibilidades de suco essa cantina oferece? São 48. Ok, pessoal? A questão 5 ela traz o seguinte: um restaurante está fazendo uma seleção para contratar um chefe de cozinha, um cozinheiro e um gerente. De quantas maneiras essa contratação pode ser feita, sabendo que 5 pessoas se candidataram a chefe de cozinha, 10 a cozinheiro e 15 a gerente. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte: para o chefe, né? Aqui vamos fazer chefe, para cozinheiro e gerente, né? Então nós temos para chefe, para cozinheiro e para gerente. Para chefe se candidataram, cadê? Captação, mas efeito, sabendo que 5 pessoas se candidataram para chefe de cozinha. 5, certo? Vezes para cozinheiro foram 10, vezes 10, vezes para gerente foram 15. Então, pessoal, o total de possibilidades, né? De quantas maneiras essa contratação pode ser feita? 5 vezes 10, 50. Então, vai ficar 50 vezes 15. Vamos fazer aqui, pessoal, 15 vezes 50. Pegar aqui e colocar o zero, né? Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com mais 2, 7. Tá? Então, fica 750 maneiras diferentes, tá bom? Deixa eu só ver aqui, pessoal. 750. Então a resposta é 750 maneiras. Logo, essa contratação pode ser feita de 750 maneiras diferentes, tá bom? Voltando aqui para nossas questões, nós temos aqui a questão 6. Questão 6 diz o seguinte, pessoal, uma questãozinha do Enem, né? O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objeto da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Então, pessoal, nós vamos ver aqui as possibilidades, né, pessoal? Então, vamos ter 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos, né?
Então, quando a gente multiplica 5 vezes 9 vezes 6, tá, pessoal? Então, vamos ver o tanto de possibilidade. 5 vezes 9 é 45. E 45 vezes 6 vai dar igual a quanto? Fazer aqui, pessoal, ao lado. 45 vezes 6. Aqui nós temos 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Tá? 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Então, nós temos um total de 270 possibilidades. Então, pessoal, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 10 alunos a mais? Sim, tem 10 alunos a mais, né, pessoal? Aqui tem 280 alunos, ó. E o tanto de respostas possível é 270, então tem 10 alunos a mais. 20 alunos a mais, não, está errada. 119 alunos a mais do que possíveis respostas, também não. 260 alunos a mais que possível resposta, também não. E 270 alunos a mais do que possíveis resposta, não. Então, o item correto é a letra A. Tá bom, pessoal? Então, o item correto, letra A. Vamos só conferir, pessoal. Né? A gente tem 270, então sobra uma resposta correta, letra A. Na questão 2, 7, questão 7, nós temos o seguinte, pessoal. Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números que podemos formar? Então, vamos ver aqui, pessoal. Ó, aqui na letra A, nós temos o seguinte. Nós queremos formar números com 2 algarismos, né? Então, 1, 2. Então, pessoal, nós temos quantas possibilidades para o primeiro algarismo? Que é o primeiro algarismo e aqui o segundo algarismo. Para o primeiro, não pode começar com 0. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Vezes o segundo algarismo, eu já posso colocar o zero, tá bom? Então, como ele não fala que é distinto, então todos os algarismos estão contando. Então, aqui eu tenho 7. 6 vezes 7, 42 algarismos, tá bom? Então, podem ser formados 42 algarismos diferentes. Diferentes não, algarismos. Na letra B, ele pede o seguinte. Na letra B, nós temos de 3 algarismos distintos. Então, pessoal, aqui 1, 2, 3. 3 algarismos distintos. Então, para o primeiro algarismo, nós temos 6 possibilidades, porque não pode começar com 0. 6 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu já posso utilizar o 0, mas eu já usei um número aqui. Então, eu tenho mais 6 possibilidades. E para o próximo, só tem 5. Tá bom? Então, nós vamos ter o que? 6 vezes 6, 36. Ou então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6. 30 vezes 6, pessoal, fica melhor, né? 30 vezes 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 3, 18. 180 algarismos. Tá? 180 números, quer dizer. Pessoal, a resposta é números, tá? Então, aqui é números. Então, existem 180 números. Na letra C, vou voltar aqui com azul. Na letra C, ele quer saber com 4 algarismos, não fala de distinto, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, quantos números podem ser construídos usando 4 algarismos? Aí nós temos o seguinte. Para o primeiro, nós só temos 6 possibilidades. Para o segundo, 7, 7 e 7 para o quarto algarismo. Multiplicando tudo isso, pessoal, nós iremos obter, né, 6 vezes 7 vezes 7 vezes 7 dá 2058 números. Tá? Então, podem ser construídos 2058 números. Vamos ver aqui, pessoal, a resposta.
42, 180 números e 2058 números, ok? Então tá correto. Na questão 8, nós temos o seguinte: determine a quantidade de números de 3 algarismos que podem ser formados com os algarismos. Então, pessoal, nós queremos saber que é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Queremos saber aqui na letra A 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, pessoal, número com 3 algarismos que podem ser formados utilizando-se esses números, né? Então, aqui nós temos distintos, não, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 vezes 5 vezes 5, tá bom? Então, vai ser 125 números. Então, aqui nós temos 125 números formados. Na letra B, nós temos o seguinte, pessoal. 4 algarismos que podem ser formados com os algarismos de 1, com os algarismos 1 e 4. Então, pessoal, aqui 4 algarismos, né? Determine a quantidade de números que podem ser formados utilizando 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. E os algarismos que podem ser formados com os algarismos 1 e 4. Então, são quantos, pessoal? Quantos números? 2 possibilidades para o primeiro, 2 possibilidades para o segundo, 2 possibilidades para o terceiro e 2 possibilidades para o quarto. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 números. Tá bom? Então, nós temos 16 números diferentes que podem ser formados. Diferentes não, tá? Aqui 16 números que podem ser formados. Vamos só ver a resposta, pessoal. 16 números, tá? Letra B e letra A, 125. Então vamos à questão 9. Na questão 9 nós temos o seguinte. Considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Determine a quantidade de múltiplo de 5 que podemos formar com 3 algarismos. Então, pessoal, vamos lá. Aqui é a questão 9. Nós temos os múltiplos de 5. Então, são quantos algarismos? 3. 2 e 3. Então, pessoal, para ser múltiplo de 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, eu tenho duas possibilidades aqui para concluir o número, tá bom? Duas, ou pode ser com 0 ou com 5. 0 ou 5, tá bom? Então, são duas possibilidades. Para começar, eu não posso começar com o número 0. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 possibilidades. E para o segundo número, vamos sobrar. Já coloquei uma aqui. E uma aqui no final. Não, aqui só são 4, então. Deixa eu ver. Quantidade de múltiplos de 5 que podemos formar. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui se eu ver a resolução. Pode ser o 0 ou 5, 2 pode ser 5 e 6. Tá? 5 e 6. Então, pessoal, aqui eu não posso usar o 0, então tem 5 possibilidades. E aqui eu já posso utilizar o 0, então eu tenho 6 possibilidades, né? Então vai ficar o quê? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, que vai dar um total de 60 números. Então vão existir 60 números múltiplo de 5. Tá bom? Então a resposta, 60 números múltiplo de 5. Na questão 10, nós temos o seguinte. Com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, podemos formar quantos números, pessoal? Quantos números naturais de 2 ou 4 algarismos, né? De 2 ou de 4 algarismos. Então, de 2. Vamos primeiro de 2 algarismos. 2. Vamos lá. Com 2 algarismos, nós podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 possibilidades para o primeiro e 5 possibilidades para o segundo. Tá bom?
Então aqui nós podemos fazer 5 vezes 5, 25 números. Tá bom? Aqui nós temos 25 números. Com 4 algarismos, aí já com 4 algarismos, pessoal, aí nós já vamos ter 1, 2, 3, 4 algarismos. A gente vai ter 4 algarismos distintos. Espera aí. Podemos formar quantos números naturais de 2 ou 4 algarismos distintos? Calma, pessoal. 4 algarismos distintos aqui vai mudar alguma coisa. Ó. Vamos apagar isso aqui. Ó. Apagar isso aqui, que vai mudar. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Com 2 algarismos distintos, então vai ter 1 e 2. Então nós temos o que, pessoal? Para o primeiro número nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Como é distinto, o segundo eu só vou ter 4 possibilidades. Então eu vou ter 5 vezes 4, que dá igual a 20 números. Tá? Então nós temos 20 números. Com 4 algarismos, aí já nós vamos ter o seguinte. 4 algarismos vai ser o seguinte. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, nós vamos ter, para o primeiro número tem 5 possibilidades. Para o segundo número sobram 4, que é distinto. Para o terceiro sobram 3 e 2 para o último número. Então, nós vamos ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120 números. Tá bom? Então, nós temos 120 números. Ele quer saber de 2 algarismos ou de 4 algarismos. Então, vai ficar o que, pessoal? Vai ficar 20 mais 120, que vai dar um total de 140 números. Ok? Pronto, 140 números possíveis. Deixa eu ver aqui, 140 números é o total de possibilidades, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? E até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!